todos e os nossos agradecimentos pela oportunidade de participar nesta conferência. Esta comunicação, preparada no âmbito das 6ª Jornadas de Língua Portuguesa, Investigação e Ensino, sob o lema Aprendizagem Literária em Contexto Escolar, procura dar conta de orientações didático-pedagógicas do ensino da leitura, tomando a leitura e a educação literárias como transversais e imprescindíveis à aprendizagem, mormente nos contextos de países em desenvolvimento, cujos sistemas de ensino, marcados por carências de diversa ordem, se encontram ainda em construção. Pelo título, o ensino da leitura como complemento à aprendizagem formal, iremos considerar os seguintes pontos. Um primeiro ponto de enquadramento dedicado da leitura à educação literária. O segundo, leitura e educação literária, uma necessidade de democratização e de inclusão. O terceiro, recursos pedagógicos para uma abordagem interdisciplinar. Passemos ao primeiro ponto, da leitura à educação literária, sobre o qual temos a registar. Nós temos tido a oportunidade de trabalhar com alunos e professores de todos os níveis do ensino secundário em Cabo Verde, ao longo de mais de 2 décadas de vida profissional dedicadas à formação de professores. Neste percurso, cada vez mais anotamos que muitos e muitos alunos saem do ensino secundário e ingressam no superior, distribuídos em muitos com dificuldades de leitura dos textos básicos e simples, outros muitos sem terem no seu percurso um número suficiente de textos, autores e obras de referência, sendo que um número significativo até tem a coragem de reconhecer timidamente que nunca leu uma obra integral, mas deseja formar-se para ser professor de língua portuguesa nos diferentes níveis de ensino. Ora bem, se a base se mostra fraca, não será menos verdade que se mantenham dificuldades em ler textos de tipologia diversa e em ensinar a ler, conscientes do desafio de promover a leitura eficiente de textos, obras, autores de referência para a formação de um indivíduo. Estas dificuldades aparecem quer a nível da leitura de textos técnico-científicos, quer a nível da leitura oral e expressiva e, sobretudo, na leitura para compreensão, análise e interpretação de textos literários de géneros e tipologia diversa. Assim, as nossas considerações iniciais partem deste ponto em que muitos alunos afirmam nunca terem lido um livro sem ser manuais escolares e ou aqueles certos sugeridos nas planificações para leitura integral nos diferentes níveis de ensino, e de considerarmos que alunos dos cursos de letras, línguas, literaturas e culturas cada vez mais engrossam o grupo dos que dizem que não gostam de ler, mesmo com acesso a livros, sem especificar os respectivos motivos. Quem estuda esta problemática, como Teresa Calçada, prefaciadora de Ribeiro e Viana 2009, afirma o seguinte: vivemos num mundo da história da humanidade em que assistimos simultaneamente ao pleno reconhecimento da leitura como fator decisivo para o desenvolvimento individual e coesão social, mas também ao aparecimento de um tipo de leitor de características imprevisíveis que nos alerta para a crescente responsabilidade dos diferentes mediadores de leitura, família, escola e outros agentes sociais, para uma intervenção que necessariamente se quer mais precoce e que permita que a formação de leitores se faça de forma consciente, dada a maior complexificação e exigência que as competências literárias vêm assumindo nos nossos dias. Fim de citação. Ultimamente, dedicados à investigação sobre os problemas de ensino da leitura literária e, recentemente, com a lecionação da Unidade de Leitura e Educação Literária na UniCV,
consolida-se a ideia de que, social e historicamente, o texto literário é apontado como aquele que está mais presente no percurso escolar e educativo, portanto, reconhecemos a sua mais-valia em termos didáticos e sociais. O texto literário é aquele que dá corpo à consagração do termo literatura desde finais do século XVIII, quando surgiu a enciclopédia, e constitui um recurso fundamental à aprendizagem e inserção do homem na sociedade desde os tempos mais antigos. Lembremo-nos, com efeito, do papel das epopeias e das tragédias na Grécia Antiga e em Roma como um recurso útil de aprendizagem e de promoção da cidadania, consolidando práticas socioculturais e identitárias intensas. Falamos de Odisseia e da Ilíada, por exemplo, e de autores como Homero e Virgílio, cujas narrações são histórias educativas que criam arquétipos humanos tornados universais como heróis e homens perfeitos. A arte poética, desde Aristóteles a Horácio, trazem-nos modelos do cânone da retórica e do que antecedeu a atual teoria da literatura, ou ainda podemos citar a vertente pedagógica da literatura que autores como Quintiliano ou Santo Agostinho defendiam para ensinar através do literário. Deste modo, podemos afirmar que desde há muito tempo que a literatura, nos seus géneros maiores ou menores, nos acompanha. Vários teóricos se têm debruçado sobre o campo da leitura com maior ênfase no século passado. No início da segunda metade do século XX, ler significava realizar, e passamos a citar, um processo perceptual e associativo de descodificação de grafemas em fonemas para se acessar o significado da linguagem do texto. Rojo, 2004. Ler era sinônimo de descodificação, muito ligado à alfabetização. E a leitura em voz alta era muito frequente para se verificar a fluência, tendo o texto em si como foco da aula e não a discussão sobre o sentido que ele poderia transmitir ou ter. Mais tarde, estudos e pesquisas sobre a leitura e o ato de ler confirmaram que a leitura é muito mais do que alfabetização ou descodificação. Ela passou a ser vista como a capacidade de compreensão, de reconhecimento, a ativação de conhecimento, capacidade de interação social. Posteriormente, o ato de ler foi associado à capacidade de interação entre o leitor e o autor. Entretanto, recentemente, autores afirmam que a leitura passou a ser vista como um ato de se colocar em relação a um discurso, isto é, um texto com outros discursos anteriores a ele, emaranhados nele e posteriores a ele, com possibilidades infinitas de réplicas, gerando vários discursos ou outros textos. O ato de ler envolve, assim, as capacidades discursivas e linguísticas, não invalidando os resultados anteriores, mas trazendo outras capacidades que estão ligadas à própria leitura. Igualmente, a leitura do texto literário como objeto de estudo para a melhoria das aprendizagens tem vindo a ser alvo de tratamento teórico, oferecendo-nos um espaço de reflexão e tomada de decisão permanentes. Foi assim que passamos do enunciado de leitura para a relação entre leitura e educação literária. Agora, em destaque, o conceito de educação literária leva-nos à definição de uma leitura capaz de transformar pessoas em leitores competentes, ou seja, naquele leitor que não apenas entende as palavras de um texto isoladamente, mas também compreende o seu contexto e utiliza as suas referências para apreendê-lo melhor. Daí que educação literária
hoje extravase os limites dos programas de ensino e as fronteiras dos edifícios escolares, passando a exigir um compromisso de todos e uma necessidade de a ter em conta sob pena de o futuro nos cobrar um valor alto para a ausência de opções cotidianas pedagógicas e eficazes para a construção de cidadãos conscientes do lugar e do tempo de que fazem parte. Por isso, falemos de como se passou da preocupação com a leitura no contexto construtivista do ensino-aprendizagem para o paradigma da educação literária como paradigma de uma proposta de ensino-aprendizagem de mais qualidade, mais democratização e verdadeiramente inclusiva. Então, é isso o nosso ponto 2. Leitura e educação literária, uma necessidade de democratização e da inclusão. As nossas sociedades ditas em desenvolvimento interpelam-nos a conhecer o que as crianças, os adolescentes e os jovens gostam de ler. E, principalmente, se os nossos conhecimentos empíricos sobre uma hipotética desvalorização e desinteresse pela leitura se confirmam. Mais do que saber se gostam ou não de ler, é preciso fazer um diagnóstico sobre hábitos de leitura dos alunos. É preciso trazer os pais e encarregados de educação para as dinâmicas de leitura orientada e redefinir os espaços que o livro e a leitura ocupam na vida dos mesmos. Em casa, fora dela, na escola, em toda a sociedade. Sabendo da importância e da transversalidade da leitura no nosso dia-a-dia, principalmente no processo de ensino e aprendizagem, torna-se imprescindível saber que tipo de leitura os alunos fazem e devem fazer à entrada da escola, podendo a metodologia e a didática serem reequacionadas a cada ciclo e fase onde nos apercebemos de que os meninos, os adolescentes e os jovens, todos, de igual modo, dispõem do desejo de aprender. Viana e Ribeiro, 2009, afirmam mesmo que o desejo de aprender a ler faz com que os alunos que entram na escola seja a nossa grande oportunidade. Nossa quer dizer dos pais, das escolas, das estruturas de decisão, de financiamento, dos espaços e metodologias, dos professores profissionais reflexivos e capazes de se adaptarem adaptarem as respostas a diferentes desafios e contextos. Por isso, é que a educação literária é uma necessidade de todas as sociedades. E nestas, todos, volto a repetir, todos, família e escola, são responsáveis por transformar as crianças em leitores competentes. A jornalista e escritora Januária Cristina Alves pergunta como é que esta necessidade pode ser satisfeita e nós estamos aqui para perguntar se efetivamente no primeiro ano, no segundo ano, no terceiro e quarto anos, no sétimo e oitavo anos de escolaridade, no nono, no 11º ou no 12º, há ou não uma vontade de ler por parte dos alunos, apesar de as turmas serem heterogéneas. Então, e eu professor, leitor, orientador, o que faço? O que tenho feito por isso? Quando os adolescentes e jovens afirmam que não gostam de ler, isso não nos preocupa como professores e como parte desta sociedade com cada vez mais e melhor tecnologia e em que as informações abundam e onde a sociedade de ler é gritante? Muitas das nossas preocupações e inquietações podem ser analisadas num contexto de uma efetiva educação literária. Educação literária é um conceito amplo e transversal que diz respeito a orientações com técnicas de leitura e práticas motivacionais capazes de transformar pessoas em leitores competentes, ou seja,
no leitor que ouve e compreende as palavras de um texto isoladamente, mas também compreende o ou os contextos da sua produção e utiliza várias referências pessoais, individuais, familiares, regionais e universais para apreender esse texto. Vale esclarecer que, e passamos a citar, educar literariamente as crianças não é apenas função das escolas, mas também dos pais. Todos somos os mediadores da cultura no mundo das nossas crianças. Esta é uma frase da escritora jornalista Januária Cristina Alves. Gostaríamos de destacar o papel do mediador. O papel de mediador pode ser desempenhado pelos pais, pelos irmãos, por um tio ou uma tia, por uns avós e igualmente pelos professores. E podem substituir satisfatoriamente aqueles de dinamizadores e promotores de leitura. E ao falar do papel de mediador, devemos começar pelo início, o início que nos leva à literatura infantil. A literatura infantil ela é fundamental, para não dizer imprescindível, no desenvolvimento intelectual de qualquer indivíduo. A literatura infantil implica dois tipos de leitores: um leitor modelo criança e um leitor modelo adulto. Segundo Chavit, citado por Lopes, esse texto, o texto infantil, antes de chegar ao seu destinatário, passa pelas mãos do adulto que assume o papel de mediador. Esse é fundamental e decisivo e vai condicionar o gosto ou não pela leitura, pois a criança, no início, não tem autocrítica para fazer a seleção dos textos que vai ler. Dessa forma, o papel do leitor adulto torna-se imprescindível, principalmente no acesso a textos literários de qualidade significativa e que proporciona ao leitor criança uma competência literária igualmente de qualidade. Em segundo lugar, é preciso perceber que o mediador de leitura também pode ser o responsável pela organização, pela sistematização da atividade de leitura e deve ser capaz de proporcionar ao leitor um ambiente propício para o deleite das obras literárias. Esse ambiente deve ter significado, deve ser um lugar de diálogo entre o leitor e o texto, mas também entre leitores, e ser um lugar para atrair outros possíveis leitores, sendo aprazível e mágico, acolhendo diversos níveis de leitor. Deve ser um espaço onde não há limites, não há obrigações, possibilitando à criança leitora mexer e escolher as suas próprias leituras. E neste momento é caso para perguntar se as nossas casas não oferecem essas condições, se muitas das nossas casas não oferecem essas condições, a escola pode ser um espaço alternativo, a biblioteca comunitária pode ser um espaço alternativo, a associação comunitária pode ser esse espaço prazeroso para se exercitar a leitura e considerar aqui o papel do mediador. Portanto, o professor, como interveniente de extrema importância no processo de ensino-aprendizagem da leitura, torna-se responsável pela seleção dos textos e dos objetivos do mesmo, das estratégias para se atingir tais objetivos e a organização de todo o processo, desempenhando assim um papel ativo de motivador, facilitador, gestor e dinamizador. Cabe igualmente ao educador ter a habilidade de aproveitar o potencial e a predisposição da criança pelo desejo do gosto pela leitura e levá-la à exploração das obras de literatura infantil. Logo, é importante que o professor considere que deve ser um bom leitor, não só para ter conhecimentos teóricos, mas principalmente para servir de exemplo aos seus alunos.
No que diz respeito aos promotores de leitura ou aos modos de promoção da leitura, a situação desenvolve-se numa formação constante que se consolidou na última década, quando se abriram novos interesses institucionais. Aqui, nós destacamos a experiência baseada no fazer e na reflexão, incorporando projetos piloto de modelos de bibliotecários transferidos às instituições públicas, assim como propostas inovadoras de pesquisa, formação, publicação, associação ligadas a ações de promoção da leitura. A formação de mediadores, professores bibliotecários, pais e adultos em geral que trabalham com as crianças, tem-se revelado essencial e estratégica para complementar a atuação das instituições como as escolas, as câmaras municipais, as associações comunitárias, com uma proposta integral que incorpora modalidade presencial e à distância. E os discursos sobre a importância da leitura também carecem de uma falta de articulação entre os atores envolvidos, como também pelo fato de se tratar de uma área permeada de vulnerabilidade, marcada, por exemplo, pela falta de espaços de leitura no âmbito familiar, por não se promover tempo e espaços de leitura suficiente nas escolas e nos arredores dela, nem se dimensionar os sistemas de bibliotecas em função das necessidades, nem conseguir que todos tenham acesso ao livro e a outros materiais de leitura e, sobretudo, os apoios institucionais que não têm sido suficientes para conseguir a promoção social da leitura, que poderia concretizar-se nas bibliotecas municipais, culturais e comunitárias, nos blogs, nos concursos de leituras e em mais e bons programas de rádio e televisão. Então vejamos alguns recursos pedagógicos para uma abordagem interdisciplinar. Nós consideramos que o texto literário pode ser um recurso importantíssimo e variado para associar várias disciplinas ou várias componentes artísticas. Por exemplo, vejamos a mais-valia de se associar o ensino de um texto literário a um filme que deu ou que dará uma adaptação desse mesmo texto literário. A mais-valia de, por exemplo, produzir uma pintura a partir das emoções que um poema ou um excerto de texto provocam em nós, sobretudo nos pequenos leitores. A relação entre o texto e a música, não nos devemos esquecer de que toda a boa letra da música passa pela escrita e a sua leitura musicada já é um processo de associação dessas duas formas artísticas, entre outros, como, por exemplo, a leitura e a história ou a leitura e a filosofia. Nós temos grandes textos escritos por filósofos, por historiadores, por sociólogos, que hoje se dedicam também à atividade de escrever. Ora bem, os estudos divulgados mostram que processos e técnicas de leitura são diversos, assim como são os níveis e tipos de leitores e os objetivos de leitura de cada leitor. Para Gomes e al., 1991, as atitudes, os processos e as técnicas de leitura diferenciam-se dependendo da evolução mental do leitor. Nesse sentido, o leitor pode ser um leitor muito novo ou um indivíduo que não adquiriu os mecanismos de leitura, mas já com uma certa idade, usa a chamada leitura imagética. A leitura literal oferece oportunidade do leitor dominar o código e uma técnica para a decifração de caracteres escritos. Nessa fase, exige-se muito do leitor, pois ele terá de descodificar e recodificar os caracteres em sons. Como evolução e a prática constante da leitura literal, surge a leitura participada, em que a capacidade do leitor vai se desenvolvendo e ele consegue participar do texto
e do contexto que lê. Neste tipo de leitura, o leitor faz uma apreensão pessoal do texto e as suas dificuldades sobre o funcionamento da língua são particularmente inexistentes, tornando-se uma leitura mais dinâmica. Ora bem, é preciso perceber que, independentemente do tipo de texto e seus objetivos, o ato de ler decorre em 3 momentos fundamentais. O primeiro, de aproximação ao texto, podemos dizer antes da leitura, o de recolha e aferição de dados durante a leitura e o terceiro, de análise e definição da mensagem ou das mensagens e, finalmente, a definição das mensagens que configura uma espécie de pós-leitura. Rebelo 2003, citado por Cruz 2007, apresenta 4 tipos de processos que envolvem ler: o conhecimento do código escrito e a sua especificidade em relação ao oral, o domínio do léxico visual, a existência de conhecimentos conceituais e linguísticos e a construção de significações a partir de índices visuais. Nessa ótica, é preciso que o leitor tenha conhecimento linguístico para poder decifrar o que lê. Segundo Eri, citado por Cruz, os processos cognitivos e linguísticos operam de um modo concorrente, automático, sincronizando para a leitura e compreensão do texto. Estes podem ser divididos em: primeiro, conhecimento da linguagem, numa perspectiva sintática, semântica e pragmática da linguagem, permitindo ao leitor entender e processar as frases e os seus significados. Num segundo nível, temos o conhecimento do mundo. Esse conhecimento do mundo trata-se de um conhecimento conceptual e experimental que permite ao leitor entender novas ideias num texto. E o terceiro é o conhecimento metacognitivo, ou seja, aquele que monitoriza os leitores para verificar se a informação fornecida do texto faz sentido. Temos também a memória do texto, que permite recordar conhecimentos previamente processados e interpretar novos textos com mais facilidade. O conhecimento do sistema grafofónico, que envolve conhecimentos de correspondência entre letras e sons, e estas podem ser transformadas em combinações de sons nas palavras conhecidas. E, finalmente, o acesso ao léxico, que se refere ao vocabulário guardado na memória do leitor, conhecido no modo visual ou auditivo. Whitehurst faz a célebre divisão entre 2 domínios de leitura, um de dentro para fora, que ele chama inside out, e um de fora para dentro, outside in. Portanto, para este autor, os 2 processos são fundamentais para a leitura, e nos leitores ditos proficientes, eles acontecem em simultâneo, ou seja, o leitor precisa conhecer as regras para compreender uma frase escrita. No entanto, se ele não perceber os conceitos abordados num texto, o contexto, também não será possível compreender o que está a ler. Sendo assim, parece-nos que quanto maior conhecimento de regras tiver o leitor, melhor ele descodificará a mensagem do texto. No entanto, a interpretação e a compreensão do texto vai depender do seu conhecimento do mundo, das suas experiências. Cruz, 2007, traz a ideia que propõe 2 tipos de processo que denomina de controlado e automático. O primeiro o controlado é levado a cabo de modo consciente e intencional, ao passo que o segundo acontece de modo inconsciente. É mais rápido e pode ser executado sem afetar ou ser afetado pela realização de outras atividades cognitivas. Finalmente, Azevedo e Sardinha dizem-nos que a leitura é um ato cognitivo que engloba a compreensão e raciocínio em simultâneo. Nessa perspectiva, para que a criança aprenda, torna-se fundamental que ela perceba a natureza do ato de ler e aquilo para que serve, as funções do ato de ler e os objetivos por que ela está a ler. Sendo assim,
voltamos a dizer que o trabalho do professor deve ser no sentido de orientar a criança para essa compreensão, que aprenda atividades que desenvolvam uma consciência metalinguística e a compreensão das relações entre a linguagem oral e escrita. Não adianta ensinar uma cantiga a uma criança sem cantá-la com a criança. Não adianta ensinar um texto poético sem trabalhar a parte da declamação desse texto e a parte da boa leitura, cumprindo os ritmos, a entoação, a organização estrófica e a riqueza do vocabulário que está inerente a este texto. Para a Sardinha e Azevedo continuam a dizer que para que o leitor jovem tenha gosto de ler, é necessário que saiba ler sem esforço e estar motivado para o fazer. Fim de citação. E isso só será possível se o professor mediador estiver apetrechado com ferramentas, atividades, estratégias diversificadas para que a aula de leitura não seja algo rotineiro e desmotivador, mas que fomente o gosto pela leitura e desenvolva a competência leitora. Vamos partilhar algumas propostas, começando pela primeira necessidade de o professor ser um bom leitor. O professor não pode ter apenas conhecimentos teóricos, mas deve servir de bom leitor para os seus alunos. Quando as práticas pedagógicas se estruturam em rotinas mecânicas e estáticas, sem conferir sentido ao ato de ler, isso faz com que os alunos se cansem, se desmotivem e não vejam na leitura qualquer utilidade. É preciso que a leitura faça parte da vida da criança, que as estratégias sejam diversificadas e as mensagens temáticas façam sentido para a criança. Ou seja, é possível ler um mesmo texto adequando aos níveis de exigência, à idade da criança, à capacidade de verbalização dos seus sentimentos, da forma como ele apreende o texto. E o professor mediador, o pai, o educador devem poder saber fazer essa adequação. Eu costumo utilizar muito o exemplo de Chiquinho, que digo que o Chiquinho, de Baltasar Lopes da Silva, é um texto que pode ser lido com crianças dos 7 até aos idosos de 70 ou 80 anos. Porquê? Porque é um romance que está tão bem estruturado que eu posso pegar na parte da infância e trabalhar com essa parte com as crianças em tenra idade, quer dizer, a partir da 2ª, 3ª, 4ª classe, trabalhando, portanto, a questão da tradição oral, das histórias, da caracterização das personagens que fazem parte da história de Chiquinho, mas também posso trabalhar com alunos do 11º ou do 12º ano, se eu quiser trabalhar a estrutura romanesca, a configuração teórica que está por detrás da construção de um romance que tem uma lógica de construção baseada no chamado romance de aprendizagem e de iniciação. Portanto, o que vale aqui concluir é a forma como o professor é capaz de baixar, digamos assim, o nível de apreensão do texto com alunos de um primeiro ciclo e pode aumentar esse nível com alunos de ciclos mais avançados. Ora bem, portanto, é preciso que a leitura faça parte da vida das crianças e que essas estratégias sejam diversificadas para que a leitura não seja um sacrifício ou motivo de desmotivação, passo o pleonasmo. É preciso nós pensarmos na motivação ligada aos hábitos de leitura, ou seja, trabalhar a motivação para que os hábitos de leitura possam ser ganhos através de diferentes elementos de motivação. Por exemplo, trabalhar momentos de leitura em horários diferenciados de aula ou em horários diferenciados da ocupação do tempo do estudante. Por exemplo, criar clubes de leitura na sala de aula ou na escola, criar programas de leitura infantil, de contação de histórias, com teatros de bonecos,
com músicas, associando as artes plásticas e outras brincadeiras ligadas, por exemplo, a um tema a partir do texto literário. E pode-se perguntar, por exemplo, e as oficinas? As oficinas de desenho e de escrita criativa, elas ajudam as crianças a se interessar mais pela literatura ou pela leitura? Evidentemente que sim, porque se eu pegar num texto e a partir do texto colocar as crianças a escrever ou a dar continuidade ao texto usando a sua imaginação e o seu à vontade, isso constitui uma mais-valia em termos de estratégia. Portanto, nós podemos escrever aprendendo a escrever bem, aprendendo a escrever. Quanto mais oportunidades temos de exercitar a escrita, de ter contato com as diversas estratégias de produção de um texto e de leitura, mais motivados ficamos para continuar a ler e a escrever. A oferta de cursos e workshops de escrita criativa tem crescido bastante e isso indica que tanto adultos como crianças estão a perceber o quanto esse exercício permite que nos expressemos de diversas maneiras que muitas vezes sequer imaginamos que poderíamos fazer. É uma experiência bastante enriquecedora. Digo que vale a pena experimentar. Nós acreditamos que se houver uma harmonização entre as propostas que os programas e os manuais fazem e a atitude de um professor comprometido com a sua tarefa de mediador e modelo de leitura, conseguiremos formar leitores competentes e motivados. Se estivermos também conscientes de que a população que grande parte da população não tem acesso ao livro e à leitura, considerando as características populacionais, a escola, os municípios, as comunidades podem e devem participar das soluções possíveis. Muitas soluções passam pela valorização do hábito da leitura como condição cidadã, de apropriação dos nossos direitos sociais. Passa também pelo acesso ao livro, que ainda são objetos de luxo no nosso país. Passa pela condição leitora. Ainda temos um percentual altíssimo de chamados analfabetos funcionais e pela concorrência cada vez mais acirrada com as traquitanas digitais. Some-se a tudo isto lutar face às atividades rápidas e superficiais que dominam as nossas sociedades e interiorizar que a leitura exige muito tempo e um certo esforço de concentração e ensimesmamento. A leitura é um dos atos que nós fazemos conosco próprios. É um ato de estar consigo próprio e com o livro. As coisas difíceis de se conquistar nos tempos modernos, como essa concentração e esse tempo. Portanto, façamos o resgate da leitura como uma possibilidade de encontro, não só conosco mesmo, mas com os que nos cercam, lendo juntos, conversando sobre o que lemos, trocando livros. Façamos a boa e velha experiência dos clubes de leitura. Para terminar, dizemos que o gosto literário se vai formando à medida que a experiência leitora é exercitada. Assim, é importante selecionar bons livros. Queremos dizer livros com textos bem escritos, bem ilustrados, com temáticas interessantes, os clássicos, sempre com a intenção de oferecer à mais tenra infância uma forma de aceder ao conhecimento e fazer com que, conforme elas cresçam, possam ser elas a escolher e a aceitar as sugestões dos pais e dos professores, que assim terão a oportunidade de apresentar às suas crianças e aos seus estudantes textos de referência que vão ajudar a formar o chamado repertório literário. Os pais podem e devem interferir na escolha da criança sobre o que ler, mas ela deve ter também liberdade para escolher os seus livros.
e por isso vale a pena lembrar a natureza didática da literatura, fundada pelo romantismo, através da natureza didática do fazer poético. Temos os nossos autores de referência, Goethe na Alemanha, Victor Hugo em França ou Almeida Garrett em Portugal, mostram que pela produção e pela teorização, a função do texto literário é, antes de mais, educar os homens. É dessa altura a concretização de uma educação nacional com o correspondente sistema de ensino que herdamos até hoje. E também a filosofia de uma educação literária, a ideia de uma educação literária que, no fundo, está inerente à função do poeta, que corresponde à produção e à leitura literárias, defendidas por Garrett com a ideia do compromisso cívico do leitor, do escritor. Perguntam: qual é a relação entre a leitura literária e a escrita, mais uma vez? Quando as crianças e jovens são motivadas a ler mais e boa literatura, elas desenvolvem mais interesse pela escrita de vários textos e de vários géneros de texto. Uma atividade traz a outra. Quando propomos a criação de um texto, de imediato percebemos o interesse da criança em conhecer outras histórias semelhantes. Ela pede referências e então se aproxima da leitura. E a leitura é capaz de transformar pessoas? Claro que sim, com certeza. Há muitos relatos, tanto de pessoas famosas como de cidadãos comuns, que contam como é que a leitura de um livro transformou o seu modo de ver o mundo, o quanto o ajudou a conhecer aspectos que considerávamos incompreensíveis. Por exemplo, uma das funções da leitura é nos preparar para a transformação, e a transformação final tem um caráter universal. Isto é o que nos diz Harold Bloom. Lemos não apenas porque na vida real jamais conheceremos tantas pessoas como através da leitura, mas também porque as amizades que temos na vida real, elas são muito frágeis. A literatura alivia a solidão. A leitura provoca empatia e só por meio dela poderemos viver melhor em sociedade. Eu acredito na potência transformadora da leitura nas nossas vidas. Para concluir, eu deixo uma afirmação de Colomer que trabalhamos em termos de prática de sala de aula. Ele diz: o leitor é um pescador. Eu volto a repetir: o leitor é um pescador. O leitor lê como um pescador pesca. É solitário, imóvel, silencioso, atento ou meditativo, mais ou menos hábil ou inspirado. Considera-se evidente que o leitor é leitor quando lê como pescador e é pescador quando lê como pescador, é pescador quando pesca. Nem mais nem menos. Aprender a pescar, como aprender a ler, consiste então em dominar certas técnicas básicas e experimentá-las progressivamente. Eu diria que o leitor, assim como o pescador, precisa de alguém com mais conhecimento e experiência que o ensine a pescar. Todavia, as técnicas que um e o outro pode usar devem ser adequadas a cada tipo de leitor, a cada tipo de pescador. Ainda é de se realçar que para se tornar num bom leitor ou leitor competente é preciso ler, pôr as técnicas em prática de forma progressiva. E nesse sentido, acreditamos que para os leitores iniciantes as técnicas e o suporte de leitura devem ser diferentes dos do leitor mais experiente. A leitura do mundo, do homem e também do texto literário podem ter como denominador comum o próprio texto literário.
Assim, a leitura literária é um complemento indispensável à aprendizagem escolar, contribuindo para o desenvolvimento intelectual e para o crescimento dos jovens, fazendo com que eles estejam preparados e melhor preparados para participar no mundo individual, familiar, comunitário e social. Meus caros, o professor será, nesse processo, um excelente orientador, uma bússola que os guiará ao sucesso e à aprendizagem significativa, exercendo o ensino da leitura como complemento à aprendizagem formal. Muito obrigada pela vossa atenção.